Olá, você está ligado aí nessas dicas previdenciárias? Hoje eu vou dar uma dica de novidade previdenciária. Olha só, a Lei 13.301 estabeleceu mudanças tanto trabalhistas quanto previdenciárias. Quais foram? Ela vem regulamentando as condições da zika, prevenção, e ela trouxe também novidades no campo, então, trabalhista e previdenciário, alterando a licença maternidade. Então, as mães, né, vítimas aí da microcefalia, que os bebês nasçam, então, com a microcefalia, o que acontece? A licença maternidade ela é prorrogada para 180 dias. Do mesmo modo, o salário maternidade também passa a ser de 180 dias. Outra dica bacana também, teve alteração aí com relação ao benefício de prestação continuada. A renda per capita aumentou, veio uma resolução, então, regulamentando, que é a resolução número 10 do CNAS, que traz o quê? A renda per capita agora pode ser de um salário mínimo. Para quem? Para as crianças vítimas da microcefalia. Trouxe também a Lei 13.301 a questão do tempo. Ou seja, o benefício de prestação continuada agora passa a ter tempo determinado de 3 anos, enquanto que o benefício de prestação continuada normal, né, que não tenha ligação com a microcefalia, não tem prazo determinado, há benefício para as vítimas de microcefalia, então, tem o prazo legal de 3 anos. Olha que dica bacana, dica de alteração. Então, fica ligado lá no meu blog também, no meu site, glauciacordeiro.com.br. Eu trouxe lá uma matéria que traz a resolução e o número da lei para você. Dá uma conferida lá. Eu espero você nas próximas dicas. Olá, que bacana! Hoje vamos falar de aula de nivelamento número 3, assistência social. Vamos ver, então, mais a fundo, como é que funciona a assistência, quais são os benefícios, e tem muito benefício aí que você nem ouviu falar, pode ter certeza disso. Então, a assistência social, nós vimos que visa uma grande proteção social, ela é concedida para quem necessita, e também ela visa proteger algumas condições de vulnerabilidade, né? Então, ela visa trazer o quê? Proteger aquelas pessoas que estejam, então, na linha da miséria, na linha da pobreza, transferência de renda. Então, nós vamos ver quais são os programas do governo que estão ligados à assistência social. E temos também o benefício mais conhecido, que é o benefício de prestação continuada, que teve alteração agora recente. E esse benefício é o que mais aparece para a gente no campo da assistência para atuar como advogado. Por quê? Os demais benefícios são benefícios menores ou temporários, que não tem muita demanda judicial. Mas o benefício de prestação continuada é um benefício que, via de regra, chega aí para a gente, tanto para fazer o requerimento administrativo, como para ingressar com a ação judicial, porque foi negado o benefício. Então, é um campo que dá para se atuar aí no direito previdenciário. Por quê? Também, ele é requerido no INSS. Então, bom, ele é benefício da assistência, mas por que ele é requerido no INSS, né? Então, essa deve ser a dúvida que vocês estão aí, pelo menos quem nunca mexeu com benefício de prestação continuada. Por uma questão de convênio, o benefício de prestação continuada é feito pela agência do INSS. Então, vamos entender um pouquinho mais esses benefícios e assistência social? Então, vamos embora. Nós vimos, então, o conjunto integrado, que é a Seguridade Social, que é formada por saúde, assistência e previdência. Hoje, nós vamos verificar a assistência. A fundamentação legal está na Constituição Federal, no artigo 203 e 204. Então, esse é a base do nosso estudo. E também, nós vamos verificar que, deixa eu passar aqui para vocês verem a legislação que abrange. Então, olha só, além da Constituição Federal, nós temos também a Lei 8742, de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Ela, sim,
é a LOAS. O benefício de prestação continuada é um benefício que está dentro da LOAS. Temos a Lei 11.346 de 2015, que regulamenta a lei do deficiente, então é uma lei também de aplicação legal aqui. Temos também o decreto 6214 de 2007, que foi alterado agora pelo recente decreto 8.805 de 2016. Então, teve alteração recentíssima agora, mês passado, nesse mês mesmo. Olha lá, decreto 3.298 de 99, também é um decreto que já é antigo, né, de 99, mas ele também regulamenta questões sobre deficiente. E muito na lei ali, 11.346, a gente vai ver que tem uma boa paridade aí. Bastante coisa que estava no decreto foi para a lei. A portaria conjunta número 2 do INSS e do Ministério do Desenvolvimento Social. Também temos a normativa da Instrução Normativa número 2 da AGU, que vai regulamentar algumas questões aí na via recursal relativa ao benefício de prestação continuada. E temos também o Estatuto do Idoso, porque o benefício de prestação continuada, por exemplo, ele é concedido aos idosos. E são considerados idosos, então, as pessoas que tenham mais de 60 anos. Contudo, porém, entretanto, todavia, o que acontece? A lei do Estatuto do Idoso diz que é idoso para fins da LOAS a pessoa que tenha mais de 65 anos de idade. Então, essa é uma discussão também. Porque a aceitação administrativa é da concessão do benefício para o idoso que tenha 65 anos de idade. Mas e o idoso que tenha menos de 65 anos, mas tenha condição de vulnerabilidade, precise da proteção social? Como é que funciona? Nós temos aí um conflito normativo. O artigo 1º, que é o artigo principal da lei do Estatuto do Idoso, estabelece que é idoso quem tem mais de 60 anos. Agora, o artigo 34, parágrafo único, diz o quê? 60 anos. Olha só, 65 anos para fins de LOAS. Então, vejam que tem um conflito aí. A gente vai observar também essa questão. Então, põe aí na tela mais um pouquinho, pessoal, observar. Essa é a legislação, então, que vocês vão se amparar para fazer, então, esses tipos de benefícios que nós vamos falar aqui. Via de regra, vocês vão fazer benefício de prestação continuada. Os outros servem aí para vocês terem conhecimento e até dar informação à população, porque o advogado, ele também tem uma função social de levar informação para o público, para o seu cliente ou para as pessoas que estejam ao seu redor. Ok? Então, vamos lá, prosseguindo, então. Vamos ver os princípios. Nós vimos os princípios ontem da Seguridade Social e nós temos princípios próprios da assistência social. Nós vamos ver que alguns são até parecidos. Então, vamos ver? A assistência social rege-se pelos seguintes princípios. Inciso 1. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Então, qual que é o principal princípio aí? A gente sempre vai avaliar a renda da pessoa para estabelecer esses benefícios. Por quê? Só vão ter direito aquelas pessoas que necessitem. E como é que a gente faz essa comprovação? Por meio da observação da renda econômica. Então, é isso que nós vamos ter que observar aqui nesses benefícios. Ok? Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. Então, vejam, esse direito social ele é universal. Ele vai atender o quê? A toda a população que dela necessite em todo o território nacional. E facilitar essas ações de políticas públicas, elas têm que ser, além de ampliadas, protegidas, elas devem ser de forma integral, universal, a fim de que atenda todas as pessoas que delas necessitem. Aqui nós podemos até ligar a situação que nós vimos do princípio ontem. Não tinha a universalidade da cobertura? Então, universal a cobertura, ela tem que atender a todas aquelas pessoas que precisem. E ela não é descentralizada, ela não está em todas as esferas de governo. Por qual motivo que ela está em todas as esferas? Para poder atender mais pessoas, todas as pessoas que dela necessitem. Então, eu tenho lá Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, tenho as secretarias estaduais e as secretarias municipais, que vão atender aí de forma regionalizada.
Então, em cada município, nós vamos encontrar, então, essas políticas públicas relativas à assistência social. O que mais? Respeito à dignidade do cidadão. Nós não estávamos falando do princípio da dignidade da pessoa humana? É um princípio que está estabelecido aqui, então, também. A fim de tornar o destinatário, a fim da sua autonomia e o seu direito a benefícios e serviços de qualidade. Então, tratar de forma digna o cidadão é conferir a ele o quê? Todo o serviço de forma que seja de qualidade e atender a todos, bem como a convivência familiar e comunitária. Então, tem que ser garantido a convivência familiar. Nós vamos verificar que a proteção aqui é ao idoso, à família, à gestante, ao adolescente. Então, a proteção social ela vai muito além aí, protege toda a família. Vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Então, eu vou comprovar por meio da renda da pessoa, mas eu não posso estabelecer um critério vexatório. Eu tenho que proteger essa pessoa dos riscos sociais e também dar o quê? Um caráter humanizado, digno, atendendo aos princípios aí da dignidade da pessoa humana. Inciso 4. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. Princípio que nós vimos lá no inciso 2, né? Do artigo 194, trazido aqui. Então, foi aprofundado, né? E adequado à situação da assistência social, mas são os princípios que lá, no artigo 194, nós vimos, da Constituição. Então, igualdade de direitos para a população urbana e rural. Não pode haver distinção. Tem que ser concedido para ambos. E tem que dar o quê? O acesso a todos. O acesso ele tem que ser igualitário. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais. Então, essa divulgação ela tem que atender a toda a população. Pode ser que tenha uma pessoa que more lá no interior, não tem internet, mas tem um radinho de pilha, mas tem uma televisão. Então, vocês podem ver que esses programas assistenciais, recentemente, acho que foi 1 ano atrás, 2 anos mais ou menos, tiveram alterações no cadastro único, que as pessoas tinham que fazer a renovação. Isso foi divulgado amplamente pela televisão, pelo rádio. Para quê? Para que chegasse essa informação a todas as pessoas. Então, essa divulgação dos benefícios e serviços é um dever. É uma política pública que deve ser amplamente divulgada. Então, recursos também. Olha lá, recursos oferecidos pelo poder público e os critérios para a sua concessão. Então, vejam que o benefício de prestação continuada, por exemplo, onde que a gente faz o requerimento? No INSS? Lá, eu posso ir até uma agência, qualquer agência do Brasil, e lá eles têm o dever de fazer o quê? Informar quais são os requisitos necessários para conseguir o benefício. Nós temos também no site do INSS, no site da Caixa Econômica Federal, vocês vão entrar lá, vocês vão ver, tem informação sobre os programas sociais, Bolsa Família, vai ter informação sobre o benefício de prestação continuada. Se você observar o site do INSS, ele vai trazer lá todos os benefícios, quais são os requisitos, o que é necessário, porque esse serviço social de dar publicidade e conhecimento das pessoas de como alcançar o benefício é dever. Então, se você vai numa agência, por exemplo, eles te entregam lá um folhetinho explicando como é que o benefício, como é que pode ser conseguido. Então, esse é um serviço que é amplamente divulgado aí. E está lá, é um princípio, então tem que ser cumprido. Quais são os órgãos, né? Nós falamos, então, que ela está em todas as esferas de governo, mas onde é que fica mais facilitado o pedido? No município. Então, no município existem órgãos de atuação da assistência, tem o CRES e o CREAS, tá? Aliás, CRES não, CRAS. Errei aqui, falei errado. Então, olha lá, o Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS,
e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Então, qual que é a diferença deles? O CRAS, ele visa uma proteção preventiva. Então, aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade, mas ainda não estão tão numa extrema, né, pobreza, ele vai atuar de forma, então, a ajudar essas pessoas, estabelecer políticas públicas, fornecer informação, conceder para ele o quê? Benefícios, preencher lá, tem um CAD único que vai ser preenchido. Para critério agora de renda, o decreto 8.805 adotou o quê? Para o benefício de prestação continuada, por exemplo, é necessário ter a inscrição no CAD único antes de requerer o benefício. Então, vejam que, nesses órgãos, é possível fazer a inscrição no CAD único. Então, o CRAS ele é mais preventivo. Já o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, ele já é específico para a proteção de pessoas que sofreram violência, abuso sexual. Então, ele já vem de uma forma mais tratando já os problemas que existem aí nas famílias, nas crianças, nos lares, né, crianças que moram em abrigo, por exemplo. Então, a atuação dele já é mais efetiva. Quando já ocorreu o dano, já há, então, um problema instalado, ele visa, então, diminuir essas situações aí de risco. Então, esses dois órgãos, eles são em âmbitos municipais, todo município, via de regra, tem, e ele visa proteger o quê? E orientar as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, os familiares também, e todos os benefícios assistenciais. Então, Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, todos eles podem ter orientação nesses órgãos. E qual que é a tendência? E para vocês entenderem, a tendência é que saia da gestão do INSS esse benefício de prestação continuada e vá também para esses órgãos, Bolsa Família, tudo isso já é aqui, né? Depois você faz o cadastro do cartão na Caixa Econômica Federal e recebe. Mas o benefício de prestação continuada, a tendência é que ele venha também para o município, ao invés de ser gerido pelo INSS, ok? Então, os benefícios assistenciais, também como assegurar às pessoas, os beneficiários, outras políticas públicas, de acordo com a necessidade da pessoa e da vulnerabilidade e também do risco social. Então, é nesses órgãos que vocês devem orientar que essas pessoas busquem ajuda que estejam passando por essas situações de vulnerabilidade. Temos também, então, vou falar um pouquinho do Bolsa Família. Ele é o maior programa, então, de transferência de renda. Ele surgiu, né, a partir do Bolsa Escola, então ele foi integrado, né, o Bolsa Escola foi integrado aí e surgiu o Bolsa Família. Nasceu, então, primeiro o Bolsa Escola. Então, ele é um programa de transferência direta do governo. Então, a renda, né, as pessoas que estejam numa linha ali de extrema pobreza ou de pobreza, nós vamos ver os critérios adotados atualmente para fixar quem é que está na linha de pobreza, de extrema pobreza. Mas ele visa o quê? Diminuir, reduzir, então, essa vulnerabilidade dessas pessoas que estejam na extrema pobreza. Então, esse programa ele busca garantir a essas famílias o direito à alimentação, o acesso à educação e à saúde. Então, quem tem direito a esse benefício de Bolsa Família, por exemplo, tem que fazer algumas comprovações, atualizações cadastrais, que é o CAD único. Tem que comprovar, se for para a criança, que ela está devidamente matriculada. Nós vamos ver agora algumas situações. Então, há mais de 13 milhões de famílias inscritas no Bolsa Família. É muita gente, né? Então, ele abrange todo o Brasil e há muitas famílias aí cadastradas. Qual que é o objetivo do programa? Isso aqui eu encontrei, sabe onde? No site da Caixa Econômica Federal. Então, vejam que lá tem toda a orientação e informação, conforme nós falamos agora há pouco. Qual é o objetivo? Combater a fome, promover a segurança alimentar e nutricional. O que mais? Combater a pobreza e outras formas de privação das famílias. Então, essa distribuição de renda também faz o quê? Com que o nosso mercado circule, né? Porque vai circulando dinheiro. Então, essa transferência de renda movimenta também o desenvolvimento nacional, né?
promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial saúde, educação alimentar, segurança alimentar e assistência social. Então, tudo isso está amplamente aqui, intrínseco, né, dentro desse programa social. Então, as pessoas que podem participar, famílias em situações de pobreza ou extrema pobreza. Então, quem é que é considerado extremamente pobre? As pessoas que têm renda de até R$ 85,00 por pessoa. São pessoas que estão na extrema pobreza. E aí a gente tem uma segunda faixa, então. Quem ganha de 85,1 centavo, aí, né, 0,1 centavo, até R$ 170,00 atualmente, são consideradas famílias pobres que também podem participar, desde que eles tenham, né, nas famílias, elas sejam compostas por gestantes, ou crianças, ou adolescentes entre 0 e 17 anos. Então, tem critérios. Essas famílias podem participar desde que haja gestante, criança ou adolescentes até 17 anos de idade. Para se candidatar, tem que estar cadastrado no CadÚnico, que é o cadastro único do Programas Sociais do Governo Federal, e tem que estar o quê? Com os dados atualizados há pelo menos de 2 anos. Então, é obrigação que aquela pessoa que recebe algum programa social aqui atualize os seus dados pelo menos de 2 em 2 anos. Mas isso não quer dizer que são 2 anos. Se eu tive alguma alteração na minha renda, então tinha alguém desempregado na minha casa, então não tinha, aquela pessoa não gerava uma renda, então a renda da família era menor. Mas se aquela família teve um aumento de renda, a pessoa achou um trabalho ou teve um aumento salarial, ela tem que informar também ao CadÚnico quando há essa modificação. Então, não é só de 2 em 2 anos. Quando houver alteração, também. E a inscrição é feita por onde? Pela Prefeitura Municipal. Então, é feito o cadastro único e é feito pelo município. Então, a gente tem alguns benefícios, tem um benefício variável. Aqui eu nem vou discorrer muito para vocês, porque não é tanto que nos interessa, mas aí tem a informação para vocês, então. Benefício básico, que é aquele concedido para as famílias de extrema pobreza, o auxílio é de R$ 85,00. O variável, para as famílias pobres e extremamente pobres, que aí a gente já falou, que tem a composição então, de gestante, criança e adolescentes até 16 anos, incompletos, é o valor de R$ 39,00. Então, se eu tenho mais de uma pessoa inscrita, a família pode até acumular 5 benefícios da Bolsa Família. Então, pode chegar até R$ 195,00 nessa situação. Quando há de 0 a 15 anos, ele também, né, equivale a R$ 39,00. Quando é gestante, também. Benefícios variável também a nutrizes. Então, os critérios são os mesmos. Tá? R$ 39,00, podendo, então, acumular até 5 benefícios. Só para vocês saberem. Do jovem também, ó, entre 16 e 17 anos, o valor é de R$ 46,00 por mês e pode acumular até 2. Então, nesse caso, não pode acumular mais. Nesse caso, só 2. Benefício para a superação da extrema pobreza. Então, pode receber um benefício por mês e o benefício é realizado, então, a partir do cálculo da renda das pessoas da família. Então, é por pessoa, por cabeça. Tá? E olha lá, as famílias em situação de extrema pobreza podem acumular o benefício básico com o benefício variável e o variável jovem. Então, se for na extrema pobreza, tem que estar naquela faixa, naquele critério de até R$ 85,00 por pessoa, que pode receber, no máximo, até R$ 372,00. Tá? Que é um benefício já para a superação da extrema pobreza. Então, vejam que aqui tem que necessitar para entrar nessa faixa. E as informações também não podem ser falsas, senão responde por crime de falsidade. Né? Então, informação tem que ser real. Teve alteração também, tem que haver a modificação. Requisitos, então, estar inscrito no CadÚnico. Aí, aqui, toda aquela questão que eu falei para vocês. Participação educativa, então, tem que ter a questão de provar
que a vacina está em dia, se a gente estiver falando de crianças entre 0 e 7 anos, acompanhamento da saúde também, né, das mulheres na faixa de 14 a 44 anos, frequência de, no mínimo, 85% na escola. Então, se não tiver essa frequência, o benefício também é suspenso. Adolescentes de 6 a 15 anos têm que ter pelo menos 75% dessa frequência escolar. Se não tiver a frequência escolar conforme estabelecida ali, o benefício é suspenso. A gente tem outros benefícios aqui, então, só para vocês saberem, informarem as pessoas, porque, na prática, ninguém vai trazer uma ação dessa para a gente ingressar no Poder Judiciário. Tá? Isso aí é mais para conhecimento. Auxílio funeral, também é um benefício da assistência social, que visa a proteção de quem? Daquelas pessoas que também estão em condição de vulnerabilidade. Mas aqui a gente tem o quê? Um fato gerador, que é o quê? O auxílio por morte. Então, a pessoa morreu e esse auxílio para poder enterrar essa pessoa. Então, vai cobrir o quê? Despesas de urna funerária, velório e sepultamento. A gente tem um decreto também próprio, que é o decreto 6307, de 2007, que trata do auxílio funeral. Também para as necessidades urgentes da família, para enfrentar riscos e vulnerabilidades advindas da morte de um dos seus provedores ou membros. E 3, a ressarcir no caso de ausência do benefício eventual, no momento em que este se fez necessário. Então, também serve para ressarcir também as despesas. Então, olha só, é um benefício também que é requerido onde? No município. Então, não tem aplicação aqui, né, no INSS. Isso aqui é diferente, só o benefício de prestação continuada. Esses todos os demais que eu vou falar aqui, geralmente é no município mesmo o requerimento. Então, olha só, a gente tem outro benefício também, o benefício de auxílio natalidade. Tanto o auxílio natalidade quanto o auxílio funeral, eles estão lá também na LOAS. Olha lá, decreto 6307 de 2007, que também regulamenta, no artigo 3º, o auxílio por natalidade atenderá preferencialmente aos seguintes aspectos: necessidades do nascituro, a criança que nasceu, apoio à mãe nos casos de natimorto e morte de recém-nascidos. Então, natimorto é aquele que nasceu antes mesmo da gestação de 6 meses. Então, o natimorto também, a mãe perdeu o bebê, também tem ajuda aqui, tem auxílio. E apoio também às famílias no caso de morte da mãe. Também benefício assistencial, garantido só para quem provar que dele necessita. Não é concedido para todo mundo. Então, esse é o critério. Além desses 2 benefícios, nós temos benefícios eventuais, ou seja, aqueles que somente em extremas situações eles podem vir a ser garantidos. Então, via de regra, eles são concedidos quando há alguma calamidade pública, né? Então, algum caso fortuito, de força maior. Por exemplo, o que aconteceu com as famílias lá em Mariana, né? As famílias ficaram o quê? Totalmente vulneráveis, sem ter para onde ir, o que comer, o que fazer. Então, o que acontece? Nessa situação, pode ser concedido também um benefício eventual. Então, esses benefícios, eles entendem-se, né, eventuais as provisões suplementares e provisórias. Então, ele é provisório, só por um determinado tempo. E ele é garantido também pelas SUAS. E prestadas aos cidadãos e famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública também. Então, a concessão desses benefícios, eles são definidos pelos estados, Distrito Federal e municípios. E eles são, respectivamente, aí previstos nos orçamentos anuais. E o Centro Nacional de Assistência Social, que CNAS, ouvidas as respectivas representações de estados e municípios dele participantes, poderão propor, então, na medida das disponibilidades do orçamento, então tem que ter dinheiro em caixa, e pode ser garantido, então, nas 3 esferas de governo, instituição de benefícios subsidiários no valor de até 25% do salário mínimo. Então, para crianças de 6
até 6 anos de idade. Então, para criança de até 6 anos de idade, esse benefício pode ser garantido em 25% do salário mínimo, que dá aí, atualmente, uns R$ 200, 200 e pouquinho. Os benefícios essenciais subsidiários não poderão ser cumulados com aqueles instituídos pela Lei 10.954. Então, alguns benefícios não podem ser cumulados. Aí vocês têm que olhar nessa Lei 10.458, de 2002, e a Lei 10.954, de 2004. Ok? Vou passar aqui. Benefícios eventuais, então, eles podem ser dados também em emergência financeira, para atender as pessoas em desastre. Então, desmoronamento, acidentes, né, naturais, aí, ele pode vir para proteger. Calamidade pública, emergência, programa Bolsa Renda, também para os agricultores e familiares atingidos pela estiagem. Então, ele pode atender também, nesses períodos de estiagem, as famílias que venham a sofrer aí, né, as consequências em razão da estiagem. E aqui é bem bacana. Aqui é informação que vocês podem levar para a população. Então, existe uma tarifa de energia elétrica, um programa, que garante uma redução na conta de eletricidade. Isso aqui é bacana levar o conhecimento, porque nem todo mundo sabe. E para conseguir esse benefício aqui, ó, quem tem, por exemplo, o benefício de prestação continuada tem direito a esse desconto da energia. Sabiam? Não sabia, eu sei que não. Mas tem direito. Então, depois vocês se informem aí. Eu vou passar para vocês. Então, a Lei 12.212, de 2010, estabelece que aquelas pessoas que tenham benefício de prestação continuada podem ter essa redução. Mas não é só isso, tá? Famílias inscritas também no CadÚnico com renda mensal per capita menor ou igual à metade do salário mínimo também podem ter esse direito. Bacana, né? E as pessoas inscritas no CadÚnico também, com renda de até 3 salários mínimos, que tenham pessoa com doença. Então, a pessoa que tem grave doença ou alguma patologia cujo tratamento necessite de equipamento elétrico ligado na energia, por exemplo, uma pessoa que precisa de um respirador lá. Se ela não ficar no respirador, ela morre. Então, o equipamento é essencial e fica ligado na energia, ou seja, consome o maior energia. E assim a conta de energia vem mais alta. Então, essas pessoas que têm até 3 salários mínimos e provem essa condição, elas podem ter também a redução na conta de energia. Então, isso aqui é bem bacana. Pode ser que você tenha um parente, um vizinho, um amigo que esteja nessa situação aqui, e eles nem sabem, né? E toda ajuda aqui, todo desconto na conta, vai ajudar aí as pessoas que estão nessas condições. Então, olha só, para obter, então, esse direito de desconto na conta de energia, existem alguns critérios. Então, tem que entrar em contato com a concessionária para saber quais são os requisitos e documentos que têm que ser encaminhados. Eu vou dizer para vocês aqui com relação ao benefício de prestação continuada. Para quem tem esse benefício, pode haver o desconto e ele deve informar a distribuidora, então, de energia. De que forma? O número do benefício que ela recebe, com o NIT. O NIT não é o número de identificação do trabalhador? Nome, CPF, RG ou outro qualquer documento de identificação. Então, tem que encaminhar isso para concessionário ou distribuidora de energia. Como cada região é de uma forma, as pessoas têm que se buscar o conhecimento, saber quais são. Mas, via de regra, são esses aqui. Famílias indígenas também, com registro de nascimento indígena, também tem direito a essa redução. E outra coisa que é bacana saber, as pessoas que têm moradia própria ou alugada, não tem prejuízo também no desconto. Só vai ter que fazer o quê? A comprovação, né? Se a conta não tiver no nome da pessoa, às vezes dificulta um pouquinho mais. E aí o maior benefício da assistência social. Tem vários, tem mais, a gente podia falar mais. Aí, Leve Leite, Kit Gás, tudo isso é da assistência. Tem vários outros ainda. Tá? A gente ficaria aqui um tempão falando. Mas agora vamos falar do principal,
que é o que vai chegar para a gente para atuar, seja para fazer o requerimento administrativo, seja para entrar com ação judicial. Então, ele garante aí um benefício que é pago em valor pecuniário, no valor aí de um salário mínimo, e ele tem também critérios de renda para concessão, que é 1/4 do salário mínimo, então a renda tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo, isso para o INSS, porque a gente tem uma reclamação que alterou uma ADI, essa reclamação é a 43764, que diz o quê? Esse 1/4 da renda per capita, ela não traduz o quê? A necessidade da pessoa. Se ela tiver renda superior a 1/4, mas ela for miserável, ela ainda necessitar, é direito da pessoa fazer o requerimento e ganhar o benefício de prestação continuada. Então, esse critério, ainda para a administração pública, para o INSS, é aplicado. Então, de entrada no requerimento, renda per capita superior ou igual a 1/4, tem que ser inferior. Ele nega o benefício, se não for inferior a 1/4. Então, o que eu vou ter que fazer? Recorrer judicialmente. Ele é concedido para quem? Idoso, aos 65 anos de idade, e para o deficiente. Não há impeditivo de criança receber esse benefício. Está no Decreto 6214 de 2007, está lá na Lei Orgânica da Assistência Social, criança também, desde que seja deficiente, e que prove os requisitos aí da família, da renda per capita, também tem direito ao benefício. O que a lei traz para a gente também? Que a deficiência ela tem que ser de longo prazo. A lei estabelece prazo de 2 anos, mas pensem, uma pessoa que está num grau de miserabilidade, extrema pobreza, se ela esperar 2 anos para pedir o benefício, ela morre de fome. Então, esse critério já foi flexibilizado e afastado pelo Poder Judiciário. Mas a lei traz esses 2 anos, que seja o quê? Impedimentos de longo prazo. E o impedimento pode ser de natureza física, intelectual, mental, sensorial, qualquer tipo de deficiência vai ser protegida aqui. Então, o que visa? Obstruir as barreiras, o preconceito e fazer com que essas pessoas tenham participação plena na sociedade. Em ambos os casos, tanto para o idoso quanto para o deficiente. E aí tem que provar o quê? Que não tem condições de manter a sua própria sobrevivência e nem tê-la mantida por sua família. Essa é a comprovação que deve ser feita para conseguir aqui o benefício. Outra coisa que é interessante falar aqui para vocês também. Esse benefício de prestação continuada, ele é individual, então ele é concedido à pessoa, ele não é concedido para a família. O Bolsa Família não tem aquele critério que é para a família? Aqui não. Ele é para o deficiente ou para o idoso. Então, ele é individualizado. Ele é não vitalício, ou seja, sumiram aquelas condições que ensejaram a concessão, também desaparece o benefício. E ele também, gente, é intransferível, ou seja, aquela pessoa que tinha o benefício faleceu, ele não deixa direito para os herdeiros, para os seus dependentes. Morre com a pessoa. Então, ele é próprio, individual e intransferível. Não posso transferir. Se outra pessoa da família atingir as condições também, aí é outro critério. Eu posso pedir também para essa outra pessoa. Mas eu não tenho condições de transferir esse benefício, porque vai ter que ser verificado o quê? Se a pessoa tem alguma deficiência, vai ter que ter a perícia médica para constatar a deficiência ou aquela incapacidade. Não tem jeito. E também vai ter o quê? A perícia social também, tanto no Poder Judiciário quanto na administração, no INSS. Também tem perícia social e, para o deficiente, a perícia médica. Quem pode ser beneficiário, né? Os brasileiros, é óbvio, né? Brasileiro nato e naturalizado. O estrangeiro de nacionalidade portuguesa também
ele foi trazido aí pelo Decreto 8.805 de 2016, mas já há também um tratado que estabelece, que é o Estatuto da Igualdade. É uma convenção que estabelece igualdade entre portugueses e brasileiros. O INSS tem negado benefício para os portugueses, mas agora está lá no decreto e tem também aqui essa convenção, que foi assinada entre o Brasil e Portugal. É reconhecido tal direito, né, que dispõe assim: os portugueses no Brasil e os brasileiros em Portugal gozarão de igualdade de direitos e deveres com os respectivos nacionais. E agora está expressamente também na 8742 de 93, também que foi alterado pelo decreto. Não pode haver cumulação com outros benefícios. Então, exceto... Então, olha só, benefício da Previdência Social não pode cumular. Por exemplo, seguro-desemprego, aposentadoria, pensão, salário-maternidade, não pode. Nem de outro regime. Então, só trabalha em regime próprio e tem um benefício lá, uma pensão, também não pode ter esse benefício. Então, tanto do regime geral quanto do regime próprio. Algumas exceções são estabelecidas. Então, benefício da assistência médica pode ser cumulado, não tem problema. Pensões especiais de natureza indenizatória também. E a remuneração advinda de contrato de aprendizagem. Isso aqui é bacana. Então, se eu tenho um deficiente, que ele recebe o LOAS porque ele está na condição de vulnerabilidade, ele pode trabalhar na condição de menor aprendiz. E, nessa situação, ele vai poder manter, por 2 anos, pelo menos, o benefício de prestação continuada. Isso é bacana saber. As pessoas não sabem sobre isso aqui, não. Aqui, moradores de rua também podem manter relação de proximidade. Então, ações do GEF, por exemplo, eram muito difíceis a ocorrer a intimação. E o que fez, né? Então, esse decreto 6214 de 2007, ele trouxe a questão da relação de proximidade. Então, pode fazer uma declaração, o próprio advogado, declarando, né? Aliás, o próprio beneficiário, aí no caso, declarando que ele tem relação de proximidade com o advogado. E as intimações podem ser diretamente na pessoa dele. Por que dificulta aqui, né, a questão da situação de rua? Vamos supor que vem uma intimação para fazer uma perícia social. Geralmente, a perícia social não é feita na casa da pessoa. Então, a assistente social vai até o domicílio onde a parte mora, para verificar quais são as condições de moradia, quais são as condições, por exemplo, de alimentação, e verificar quais são as condições gerais mesmo daquela pessoa, né, para até avaliar se aquela renda da pessoa condiz com o modo como ela vive. Só que o morador de rua não tem casa, uma hora ele está no abrigo, no albergue, na rua. Então, para localizá-lo é mais difícil. Então, foi criada essa questão aqui para que facilite o acesso. Para requerer esse benefício, precisa ter inscrição no CadÚnico, como eu falei para vocês, alteração recente, que vai começar a viger, ainda não está vigente. O requerente ou seu representante legal deve preencher e assinar os seguintes formulários. Então, tem o requerimento do benefício assistencial e tem outros formulários de declaração e composição do grupo e renda familiar. Esses formulários são encontrados no site do INSS. Eu já mostrei para vocês na aula 1, onde encontrar. Então, vai em todos os serviços, formulários. Lá tem esses formulários aqui que eu acabei de dizer para vocês. Bem fácil a localização. E aí nós estávamos falando, então, do idoso, que é considerado aos 65 anos, mas tem uma polêmica. Por quê? A lei, que trouxe algumas alterações para o portuário, a Lei 12.815, de 2013, ela estabeleceu que o benefício de prestação continuada pode ser concedido para o portuário que tenha mais de 60 anos de idade. Então, vejam, no Estatuto do Idoso fala, não, só concede LOAS para quem tem mais de 65 anos. Ele é idoso com mais de 60, mas só concede com mais de 65 anos. E aqui veio uma lei estabelecendo com mais de 60. Eu tenho igualdade, paridade aqui? E equivalência entre os benefícios?
Não tem. O que eu posso pedir? Aplicação analógica a essa lei que se aplica aos demais idosos. Então, se eu tenho uma pessoa que está em condição de vulnerabilidade, tem 62 anos de idade, eu vou esperar ela fazer 65 anos de idade? Até lá, ela já morreu. O que eu faço? Peço aplicação analógica, eu vou usar a LINDB, né, os princípios gerais de direito e analogia, artigo 4º e 5º da LINDB, e peço aplicação analógica a essa lei aqui. Certo? Muito bem. Que não tenha meios de prover a sua subsistência. Então, também tem que provar aqui essa situação. Os rendimentos que vão entrar para fins do cômputo da renda per capita. Então, nós temos salários, proventos, pensões, pensão alimentícia também entra, benefício de previdência pública ou privada também. Então, tudo isso aqui vai entrar na conta para a concessão do benefício. Então, para a verificação da renda. Aqui a gente já falou, né, o que não pode cumular, mas aqui vamos só deixar bem claro, então não pode cumular com comissões, seguro-desemprego, outros rendimentos do trabalho, rendimentos do mercado informal. Então, se eu sou autônomo, né, eu vendo bala no semáforo. Se eu vendo bala no semáforo, aquilo, mesmo que seja informal, não tenha carteira assinada, não é um trabalho e não me dá uma renda? Sim. Então, isso também entra no cômputo da renda. Tomem cuidado. Quando for fazer benefício de prestação continuada, o assistente social vai no local onde a pessoa mora. Ou seja, ela vai bater no Zezinho, que é o vizinho do lado. Zezinho, conhece o João? Conheço. O que o João faz? Ah, menino, João vende picolé aqui na rua. Todo dia, meus sobrinhos, meus netinhos compram picolé dele. Aí você vai e fala que ele não tem renda nenhuma. Está fazendo o quê? Mentindo. Então, tem que tomar cuidado, porque isso aqui também entra no cômputo. Então, tem que investigar quando vai fazer o atendimento do cliente, para verificar se realmente ele se enquadra nas situações. Também, rendimentos auferidos do patrimônio. Então, ele aluga a casinha. Tem um cômodo lá que ele aluga. E recebe R$100 no mês. Aquilo também entra para fins. Renda mensal vitalícia. A renda mensal vitalícia também é um benefício pago no valor de um salário mínimo. Aqui também não pode haver acumulação. Então, se eu for pedir 2 benefícios, por exemplo, o parágrafo único do artigo 34 da lei do Estatuto do Idoso, ele estabelece que pode haver acumulação de 2 benefícios de LOAS, né, de benefício de prestação continuada, para idosos da mesma família. Então, é permitida. Não é permitido, por exemplo, porque não tem aí uma lei que estabeleça a concessão de 2 benefícios, por exemplo, para 2 deficientes ou para um idoso e um deficiente. O parágrafo único do artigo 34 só fala que pode ser concedido para 2 idosos, porque a renda de um benefício não entra para o cômputo da renda para o outro. Tá? Então, olha só, essa renda mensal vitalícia, embora seja um salário mínimo, o INSS também nega. Na prática, ele fala o quê? Vamos renunciar esse benefício para pegar 2, né, ter 2 benefícios de prestação continuada, porque daí é possível pelo parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso. Agora, como é que fica essa situação, né, de 2 deficientes da mesma família precisarem do benefício, ou um idoso e um deficiente? Também é situação que vocês vão discutir aí durante a pós, mas é possível, tem a instrução normativa número 2 da AGU, que já estabelece também que, nesses casos, a AGU, né, a Procuradoria, pode deixar de recorrer nessas situações. E depois também dê uma olhada no tema 640 do STJ, que também estabelece, que se é tema, significa dizer que tem recurso repetitivo, então ele tem natureza vinculativa, pode conceder também benefício para 2 idosos ou para um deficiente e um idoso. Então, tranquilamente, na Justiça é possível, desde que provados os requisitos aqui, né? Não conseguir prover a sua própria subsistência, nem tê-la provida por sua família, ter a idade, o idoso, né, de 65 anos de idade ou 60 anos o portuário, e aí a gente viu que dá para fazer a aplicação analógica,
O deficiente tem que comprovar a deficiência também. Então, esses são os benefícios aqui garantidos. Aqui eu já falei da renda, a composição da família é trazida pelo artigo 20 da lei da LOAS. Benefícios como o Bolsa Família, por exemplo, também não entram no cálculo da renda. Então, se a família tem já o Bolsa Família, aquela rendinha do Bolsa Família não vai entrar para fins do cálculo da renda per capita. Então, ele sai fora, não entra. O orçamento, então, vem do Fundo Nacional de Assistência Social, ele é gerido pela Previdência, mas ele vem, então, do Fundo Nacional de Assistência Social, de onde vêm os recursos para pagamento do benefício. Reavaliação, né, geralmente de 2 em 2 anos, é feita uma nova avaliação. O que a gente tem que verificar agora? Muitos benefícios estão sendo cessados, também de LOAS, como de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Então, o INSS também pode chamar antes do prazo de 2 anos. Bom, é isso, a gente falou bastante aí de benefício de prestação continuada, benefício da assistência social. Tem mais coisa ainda, é tema que dá para discutir mais, mas aí fica para pós, hein? Então, espero você na próxima aula de nivelamento, para a gente ver todos esses conceitos aí e estudar a matéria antes de entrar a fundo na pós. Conto com você. Tchau, tchau e até a próxima!